8 horas, 1 minuto, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 23 de abril. Está no ar mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você acompanha o nosso programa ao vivo com muita qualidade também pela internet no endereço www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça e assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais, que já estão aí na telinha para você. 8 horas, 1 minuto, vamos começar o programa com as imagens do tempo. Afinal de contas, choveu uma barbaridade. Ontem, neste domingo, castigou diversos pontos da capital e da região metropolitana. Já uma cobertura especial sobre o que aconteceu e o que todo mundo quer saber. Será que vai continuar chovendo tanto? Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos começar colocando alguma imagem da chuva aqui, por gentileza. Nosso querido Josiel, vamos começar com imagens do Hospital Geral do Estado. Os bebês pacientes tiveram que ser retirados às pressas. Vejam aí as imagens. Houve infiltração no prédio do HGE e detalhe, recém-reformado. Vejam aí as imagens. Muito bem, para você que está chegando agora à telinha da TV Mar, a gente está abrindo o programa de hoje com uma cobertura especial depois das tempestades que atingiram a nossa capital e também a região metropolitana. Vejam aí a água escorrendo do teto. Detalhe, é o prédio justamente na ala recém-reformada do Hospital Geral do Estado. E ontem nós tivemos essas imagens exibidas em rede nacional, mais uma vez o HGE, que tem um trabalho maravilhoso, mas infelizmente, quando aparece em rede nacional, é assim, infelizmente. Mas é a tragédia anunciada. Vamos para o mercado agora, nosso querido Josiel pilotando a nave-mãe da TV Mar e já uma entrevista muito legal com o doutor Emanuel Fortes, psiquiatra, nesta semana que a gente continua com o Abril Verde na telinha da TV Mar. Imagens para você do Robson Lima, um grande abraço ao Robson Lima, da Gazeta de Alagoas. Agora o salgadinho, vamos ver como é que ficou o salgadinho. Lixo, mais uma vez o crédito ao fotógrafo Robson Lima, muito lixo. E esta semana nós também vamos exibir aqui uma reportagem especial sobre o lixo, em especial as garrafinhas de água. Vocês vão entender durante esta semana. Agora levada para você nessa cobertura especial no início do TV Mar News desta segunda-feira, dia 23 de abril. Bairro da Levada agora na tela. Você vê que foram vários pontos realmente castigados pela chuva, choveu muito. Agora o Bebedouro. Aí, bairro do Bebedouro, já tradicional, né? Infelizmente, invadiu aí um açougue, muitos prejuízos. Felizmente, até o momento, nós só temos a informação de que 2 pessoas ficaram feridas. Vamos para Jacarecica agora, agradecendo a participação dos telespectadores. Na ponte da Jacarecica. Na ponte da Jacarecica, que é a ponte antiga, onde está fazendo a nova, na bagaceira. Água pela cintura. A praia. E essa água chegou até o final dessa rua ali, coincidentemente onde mora o nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Felizmente a casa do Chico não foi atingida, mas eu acho que foi a única, viu? Porque olha aí o volume e a altura que a água atingiu no bairro de Jacarecica. Esta é a Ponte Nova. E segundo o relato dos moradores, a tragédia só não foi pior porque essa barreira aí ajudou a conter. Não sei, não sou especialista, não estive no local, mas é a informação. Aí os bombeiros, você viu que tem correnteza ali, né? Correnteza mesmo. Retirando os moradores. E aqui a gente está vendo a casa, justamente a casa do Chico. Chico Nogueira, agradecendo mais uma vez ao Chico Nogueira que nos ajudou. Olha aí as pessoas surfando. Parece engraçado, né? Mas de engraçado não tem nada, né? Infelizmente é um jeito que a pessoa encontrou de escapar do pior, levado aí pela
correnteza. Virou, ficou um rio e do lado outro. Tudo isso no bairro de Jacarecica. Já já nós vamos a Semar com o Viderlan Araújo, não é isso? Ele já está lá, então vamos fazer o seguinte, vamos direto com o Viderlan. Viderlan, muito bom dia para você, um beijo no seu coração, um beijo também, o Chico está com você, né? Se você puder, Viderlan, até de alguma forma, não sei se vai dar para fazer isso agora improvisado, ouvir o relato do Chico é muito interessante porque a coisa foi muito complicada. Um beijo no seu coração, Viderlan, excelente semana. Beleza, Mauro Vedequim, um abraço para você, um abraço para todo mundo, né? Com essas imagens da chuva que castigou realmente Maceió no último final de semana, uma previsão que nós da TV Mar Canal 25 já havíamos colocado para os nossos telespectadores e que um dos integrantes da nossa equipe, como você bem colocou, viveu de perto o drama da população, principalmente ali na região de Jacarecica, quando o rio Jacarecica subiu bastante e passou realmente a levar muito pânico para as pessoas que moram naquela região. Os moradores, na verdade, já conhecem, mas as pessoas que não têm uma vivência naquele local ficaram surpresas, principalmente com o nível realmente da água que subiu e subiu de uma maneira muito rápida naquela oportunidade, precisando até da presença do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho, no finalzinho dessa minha primeira participação, Mauro Vedequim, eu vou trazer o Francisco Nogueira, o nosso repórter cinematográfico, para poder registrar, já que ele contribuiu com algumas dessas imagens e talvez a mais chocante, né? Um peixe que um morador acabou pegando naquela oportunidade diante do fluxo de água que subiu bastante naquela região de Jacarecica. Mas, Mauro, olha, nós estamos aqui no primeiro centro, na Praça da Maravilha, no primeiro centro de saúde, já que hoje começa também a campanha nacional de vacinação contra a gripe, né? Na verdade, no segundo centro, né? Eu falei primeiro centro, segundo centro. E hoje começa a campanha nacional de vacinação, um programa nacional que está à frente, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, para promover já a partir de hoje esse trabalho, né, de 1º de junho que vai até o dia 1º de junho, esse trabalho de vacinação para a população aqui em Maceió. O detalhe que acaba sendo importante porque esse papel relevante que a TV Mar leva a informação, dá para as pessoas também mais uma oportunidade de receber a informação de uma maneira precisa, para que nesses locais possa também ser imunizada essa possibilidade de gripe. Uma gripe muito forte, H1N1, H2N3, né? H3N2, que é a mais forte agora do vírus. Então, esse processo acaba sendo também muito importante levar a informação para as pessoas. E por causa disso, nós vamos conversar aqui também a respeito desse assunto. Vamos conversar com a Sandra Márcia, ela que é enfermeira, está aqui gentilmente nos recebendo. Sandra, começa hoje a campanha. Eu gostaria que você falasse, né? Passando essas informações, a campanha vai até quando, na verdade? Bom dia. Bom dia. A campanha ela se inicia hoje, vai até o dia 1º de junho. Certo, até o dia 1º de junho. Quem tem direito a se vacinar e quais são as contraindicações, Sandra? Todas as crianças de 6 meses a menor de 5 anos de idade, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Todos os idosos, as pessoas acima de 60 anos, gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram neném até 45 dias pós-parto, né? Trabalhadores de saúde e os professores. Certo. Além de pessoas que têm alguma comorbidade, pessoas que têm algum problema respiratório, problema cardíaco, transplantados, imunossupressores. Muita gente fala, Sandra, que depois da vacina elas podem causar reações. É verdade isso? É verdade que a vacina pode causar algum tipo de reação? A reação mais comum que se apresenta é uma dor no local da administração que pode ter um edema e um eritema. Eritema é a região ficar avermelhada, podendo chegar até apresentar alguma induração, mas isso que perdura por 48 horas, não mais que isso. Mas é raro, mas pode acontecer. Nós estamos, eu, Mauro Vedequim, conversando aqui com a Sandra Márcia. Ela é enfermeira, ela está fazendo parte aqui do segundo centro de saúde aqui na Praça Maravilha. A Sandra Márcia que está aqui trazendo informações a respeito dessa campanha de vacinação contra a gripe, que começa já a partir desta segunda-feira. Então ela vai continuar aqui a entrevista com a gente. Vamos tentar aqui, Sandra, para poder colocar até para os nossos telespectadores a informação. A vacina, você já disse que ela pode causar algum tipo de reação. E quais os tipos de gripe que a vacina acaba tornando imune? H1N1 e H3N2.
Certo. E a respeito do alerta sobre essa importância, a participação das pessoas nesse momento que está sendo feito mais um chamamento por um veículo de comunicação para poder participar dessa campanha de vacinação. É importante que todas essas pessoas que nós colocamos agora, esses grupos de risco, compareçam às unidades de saúde mais próximas da sua residência para fazer uso, tomar a vacina, para que não venha desenvolver essa doença. Aqui no horário, por exemplo, do segundo centro de saúde, qual o horário de funcionamento das vacinas, Sandra? Nós iniciamos aqui às 8 horas da manhã e vai até o meio-dia, e depois de 1 às 5 da tarde. É por ordem de chegada? É por ordem de chegada. Muito obrigado, viu? Conversamos então com a Sandra Márcia, ela que é enfermeira, trazendo informações desta campanha, Mauro Wedequim, mais uma campanha sendo iniciada hoje. Estamos no segundo centro de saúde aqui na Praça da Maravilha, que é um dos pontos mais procurados e que tem um fluxo enorme de pessoas que pode, inclusive, já a partir desta segunda-feira, nesses horários que a Sandra Márcia, enfermeira e que foi a nossa entrevistada, trouxe, acompanhar essa condição e também receber essa dose da vacina que deixa as pessoas imunes a esse tipo de risco, o risco de vírus que são vírus mais fortes agora que se encontram, principalmente quando se associa a um tipo de gripe e que nós aqui estamos divulgando, levando a informação para as pessoas na manhã desta segunda-feira, abrindo assim mais uma semana na programação da TV Mar Canal 25. Mas, Mauro Wedequim, voltando à questão da chuva, eu vou pedir para o Chico Nogueira vir até aqui, trave a câmera, vem até aqui, Chico, vem para cá, vou deixar o espaço para você, pode travar a câmera, vem para cá, isso, tá bom, não se preocupe com a imagem não, para que você possa registrar, já que o Mauro pediu isso, ou seja, é um trabalho que o Mauro está solicitando para que a gente possa levar informação para os nossos telespectadores. Ele está só arrumando ali as coisas, tá? Isso, câmera travada, tudo certinho. Vem para cá, Chico, explica para a gente como é que foi lá na tua região, em Jacarecica, essa questão da chuva no final de semana. Um grande abraço para você, Chicão. Bom dia. Olha, o negócio lá é recorrente, né? As chuvas quando chegam, né? E nessa intensidade que chegou. A parte lá da frente, no final da minha rua, que chega para desaguar no rio ali debaixo da ponte, há um estreitamento do rio. Aí as águas represam e o resto da rua fica tudo alagado. Lá em casa, graças a Deus, eu tive a felicidade de apoio e de referência para aquele pessoal dali, que realmente a situação é bastante complicada. Começou que horas a subir o nível do rio Jacarecica, Chico? O rio Jacarecica já vinha há uma semana inteira eu notando que ele estava com um nível mais alto. Devido à maré alta, ele impede que o rio avance para o mar, passe, né? Aí o rio estava cheio já, fazia quase a semana inteira. Aí, com a chegada da chuva, que a noite toda choveu bastante, umas 5h30 para as 6 horas, o rio começou a encher. Aí as casas começaram a encher e o pessoal ficar bastante apreensivo e houve, assim, uma perda grande de bens do pessoal. Muita gente perdeu as coisas, Chico? Chegou a ver lá? Muita gente. Muitos vizinhos meus perderam tudo. É uma situação que só quem passa mesmo é quem sabe a dificuldade que é. A questão do peixe lá, como é que foi? Só apareceu até peixe na sua rua, Chico? Foi uma situação, se não fosse trágica, era bem cômica, né? Já no final, nós estávamos conversando lá na rua, a água já tinha baixado, tinha muito pouquinha água. E aí, quando um indivíduo que estava lá disse, só um peixe ali, e por coincidência era lá, realmente era um peixe bem grande, passando lá na rua, lá do lado. Aí o cara pegou, né? Foi até ferido lá com o peixe, mas foi uma situação cômica no trágico que estava acontecendo ali na região. Olha, amor, eu preciso dizer aqui o seguinte, esse rapaz Chico Nogueira, ele abre as portas da residência dele para acolher os moradores da região, né, no trabalho que ele faz lá, juntamente com a esposa, botou cafezinho para receber as pessoas que nesse momento de muita dor, momento de muita expectativa e que está perdendo os materiais, os pertences, com tanto sufoco, mas por causa das forças da natureza, ele acaba acolhendo lá, então a casa dele acaba ficando como um ponto de apoio. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, você também deu abrigo, deu orientação para eles naquela oportunidade, né, Chico? Sim, é porque tinha vizinhos que tinham parentes que eram doentes, enfermos e tal, e precisou sair com a ajuda do Corpo de Bombeiro. Foi, assim, bem importante e eles chegaram de pronto. Lá foi bem importante para a população. Muito bem, esse é o Chico Nogueira, viu, meu parceiro?
está sempre por trás das câmeras aqui, levando informações para a gente, nos ajudando pelas ruas da capital alagoana. Ele é meu companheiro na manhã desta segunda-feira, né, aqui pelas ruas e também no decorrer da semana, durante a programação do TV Mar News, depois desse sábado e domingo de muita chuva aqui em Maceió, em que você já mostrou aí muitas imagens, né, de pontos estratégicos que a nossa equipe teve acesso a essas imagens nos pontos críticos também aqui de Maceió e que naturalmente nessa abertura e no início de semana aqui do TV Mar News nós colocamos 2 assuntos em evidência. Primeiro, aqui do 2º Centro de Saúde, na Praça da Maravilha, a questão da vacinação contra a gripe, que começa hoje e vai até o dia 1º de junho. E o outro detalhe, que acaba sendo também muito importante e o factual, que foi o nível de água que Maceió recebeu com as fortes chuvas de sábado para domingo. Eu sei que vai ser tema aí na sequência do TV Mar News durante a manhã desta segunda-feira. Eu estou nas ruas da capital alagoana, volto ainda hoje, Mauro, trazendo mais notícias de outro ponto da cidade daqui a pouco. Até já. Tá certo, Videlan. Muitíssimo obrigado pela sua participação e também ao Chico Nogueira. Parabéns ao Chico, né? Porque o Chico, como você muito bem relata, ele abre as portas da casa dele para receber essas pessoas vítimas da chuva e até mesmo para auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros. O Videlan que volta já já de outro ponto da nossa capital. Mas você que acompanha a nossa programação tem visto que a gente abriu o espaço mais do que justo ao Abril Verde, este movimento espetacular que tenta prevenir o número de acidentes de trabalho e não só isso, melhorar a qualidade tanto para o empregador quanto também para os trabalhadores. E hoje nós recebemos com muito prazer o Dr. Emanuel Fortes, ele que é médico psiquiatra, tem feito um trabalho espetacular, tão reconhecido na nossa capital, no nosso estado. Doutor Emanuel, é um prazer imenso recebê-lo. Prazer, Mauro. Eu que já tinha falado com o senhor já faz um tempinho, né? Faz. Mas agora vamos falar do Abril Verde. Doutor, ontem eu conversava com o senhor fora do ar, eu estava lendo aí uma entrevista de uma colega sua lá de Harvard, nos Estados Unidos, e ela falando da questão da depressão no ambiente do trabalho, o maior, talvez acho que o principal mal já no ano passado, 2017. Como é que está essa questão aqui no nosso país? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Olha, há uma previsão da ONU de que a depressão predominantemente no mundo inteiro vai ser a doença que mais vai provocar afastamento do trabalho, se não tomarmos providências, naturalmente. As providências, elas envolvem uma gama imensa de atitudes. Mas antes de falar especificamente dessa matéria, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos bem peculiares. Primeiro, a pessoa. Cada indivíduo tem uma forma de ser e de encarar o mundo. Cada pessoa tem uma expectativa que vai ser correspondida ou não na medida em que ele se insere em algum ambiente social ou de trabalho. E é dessas expectativas, na maioria das vezes, que nós podemos depreender que decorre as dificuldades de ajustamento. O ambiente de trabalho precisa, porque o ambiente é composto de pessoas, de estrutura física, ele precisa se aperceber do perfil de cada pessoa. Eu tenho um exemplo, eu estou no Conselho Federal de Medicina, cuidando da Câmara Técnica de Medicina Aeroespacial. E nós recebemos recentemente uma palestra e orientações sobre a formação dos pilotos. E mesmo pessoas com altíssima qualificação intelectual, adaptativa, ela precisa preencher requisitos para ocupar aquela função de piloto da Força Aérea. Você tem que ter uma disciplina extraordinária. Se ele não for capaz de introjetar a disciplina, ele não vai conseguir ser piloto, porque são frações de milésimos de segundo que pode fazer com que ele perca a consciência no movimento daqueles loopings que um Mirage, um jato supersônico faz. E nós acompanhamos o treinamento desses pilotos nas centrípetas e, de fato, tudo é filmado e ele será eliminado se ele repetir em algumas oportunidades a indisciplina. A indisciplina é
Respire, prenda, solte, respire, prenda, solte para os movimentos, porque quando ele faz essa retenção e solta, passa o momento exato em que a consciência dele deveria estar desperta e ele não desmaia. E a gente via muitos deles no treinamento desmaiar dentro da centrípeta, porque ele não conseguia fazer aquele gesto mínimo de disciplina para ser piloto. Cada pessoa tem a sua expectativa, mas nem sempre a sua expectativa vai ser correspondida na prática quando chega no ambiente de trabalho. Ou o ambiente de trabalho espera uma pessoa e a avaliação, o treinamento não é adequado e a pessoa vai para um lugar em que não vai haver adaptação. Então, nós temos uma conjugação de fatores. E as personalidades, o que cada pessoa carrega dentro de si também é determinante para essa adaptação. Nós temos pessoas que são muito desconfiadas. Um olhar atravessado faz a pessoa ficar perturbada. Nós temos outros que são rigorosíssimos nos critérios mentais para cumprimento da tarefa. Então, se ele falha, ele fica indócil dentro de si e não se acomoda. Temos outros que estão insatisfeitos o tempo inteiro e se queixam mesmo com as circunstâncias sendo as mais positivas. Então, é necessário que as empresas compreendam que a psicologia organizacional estuda isso desde 1923. Ela é fundamental para, na seleção de pessoal, encontrar o perfil adequado para o que a empresa está esperando do trabalhador. Então, isso são coisas elementares, mas muitas vezes nem um pouquinho alcançadas na hora que você vai fazer uma seleção. Às vezes, uma entrevista bem conduzida dá um perfil para ocupar a função, mas é preciso que o indivíduo tenha uma avaliação que mostre também como ele funciona, as suas expectativas, a sua mente. Porque, se for muito desconfiado, você tem que ajustá-lo a um lugar em que a desconfiança não se torne proeminente e ele fique medroso demais. O outro que tem medo de falhar na execução da tarefa tem que ter um trabalho em que o detalhe, a minúcia não seja cobrada. E o outro que fica o tempo inteiro insatisfeito, infeliz, né? Ele tenha a gama de recompensas, pode ser até um elogio, que confira a ele o desejo de permanecer. Não muda a personalidade, mas você ajusta o indivíduo a cada circunstância. Aí vem a história do adoecimento. O adoecimento, ele normalmente decorre de algumas circunstâncias externas. Semana passada, eu acredito que os meus amigos que falaram, que antecederam nessa caminhada do Abril Verde, já devem ter falado. Mas tem uma coisa que infelicita qualquer pessoa, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja na vida, que é a sensação de injustiça. A sensação de injustiça adoece muito. E essas personalidades precisam ser compreendidas para que não se exacerbe nela uma sensação de injustiça quando todos os pré-requisitos estão sendo oferecidos. Porque tem gente que vai se sentir injustiçado sempre. Estão me devendo, eu trabalho demais. Mas se a cobrança é excessiva, aí você vai começar a ter as pessoas paranoicas, desconfiadas, com medo. O outro obsessivo para não falhar e o outro insatisfeito, achando que a vida não vale a pena. Então, nós precisamos ter, nesse contexto, um ambiente onde as regras sejam postas claramente. Essa é a sua tarefa será cumprida para alcançar tal objetivo e, dentro desse contexto, você é capaz de provocar, de estabelecer um diálogo produtivo. A injustiça adoece
adoece efetivamente. E como ela é muito peculiar de cada pessoa, então fica essa orientação quanto à personalidade. Doutor, me diz uma coisa, nós estamos com esse quadro que o senhor muito bem nos coloca, diante de uma situação que me parece que as empresas já começam a tentar, que é não só olhar, por exemplo, para o engenheiro que está ali, para o operador de máquinas, porque, como o senhor muito bem coloca, né, é um profissional, mas ele está num ambiente e esse, vou chamar aqui entre aspas, de desequilíbrio, pode infelizmente até levar a um quadro, como o senhor está dizendo, de uma doença, de um acidente de trabalho. É importante a gente não perder a atenção para esse conjunto da obra, né? Nós podemos dar alguns exemplos. Isso eu acompanhei. Eu estou com 40 anos de exercício da psiquiatria, mais o tempo que eu passei estagiando. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste, os bancos estatais, todos eles tinham um perfil gerencial e objetivos administrativos até a década de 90 que faziam com que os seus funcionários tivessem uma regra estabelecida. Quer dizer, eles não tinham que bater metas, alcançar metas, eles tinham que administrar, gerenciar o trabalho para que a Caixa tivesse, e o Banco do Brasil tivesse uma clientela fiel, que as pessoas tivessem acesso e um melhor atendimento. Mas, de repente, disseram, agora vocês vão ter que bater metas. Os funcionários que vinham daquele modelo de gestão, que passaram abruptamente, sem nenhum preparo, a ter que bater metas de vender seguro, de vender ações, de vender letras, eles, de repente, ficaram muito mal. Muito mal. E nós vimos, e eu acompanhei muitas pessoas nesse processo, depressão, paranoia, obsessão. Por quê? Porque a maior honra de todas as pessoas na vida é ter um trabalho. Ninguém quer perder o trabalho. Todas as pessoas se sentem honradas no fim do mês em receber o seu salário e pagar as suas contas. Pouquíssimos não sentem essa honra. E, de repente, se sentiram ameaçados. Se não bater a meta, o risco é ser demitido. Essas transições, elas não podem ser executadas dessa forma. Os novos funcionários já entraram dentro desse novo modelo, já receberam treinamento para abordar e vender. E hoje a gente já não tem aquele frenesi, aquela perturbação que tivemos. Um outro grupo profissional que está tendo muita dificuldade são os professores, os diretores de escola. As pessoas que deveriam deter autoridade para regular o funcionamento das salas perderam essa autoridade. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe uma nova perspectiva onde as crianças são intocáveis. Então, você tem uma indisciplina generalizada e o professor e o diretor não podem atuar porque tem que chamar o Conselho Tutelar ou o Ministério Público para fazer intermediação. Então, se você nega a autoridade a alguém, essa pessoa se sente o quê? Desmoralizada. Ela não tem força moral para impor uma regra. E aí, quem idealizou essa mudança estava pensando numa transição assim, em que tudo estivesse horizontalizado e uma emergência de liderança, que seria o professor, que seria um aluno, ele fizesse as contenções organizando para a produção. Não houve, porque isso é um processo que demanda anos, dezenas de anos, centenas de anos. Numa sociedade como a nossa, em que o nível cultural, o nível de engajamento social é muito baixo, não há que se esperar que esse modelo funcione. Não funciona.
Muito bem, doutor Emanuel Fortes, quero agradecer demais a sua presença. Já fica o convite para o senhor voltar aqui à TV Mar para falar de outros assuntos. Nós que estamos aí dentro totalmente deste movimento chamado Abril Verde. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Mauro. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar falando de saúde, porque ontem, dia 22 de abril, foi o dia da tontura. Será que tontura é doença? Já já a resposta, eu volto em instantes. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil? Fique sabendo! A construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! A Bia vai ganhar uma irmãzinha. Mãe, olha o que eu separei pra ela. Apivida faz bem pra você. Poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. De luz, é tanto amor no coração, que emoção. De luz, é maravilha, sensação, redenção. De luz, tá todo mundo ligado. Muito bem, 8 horas 34 minutos e ontem, dia 22 de abril, foi celebrado o Dia da Tontura. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a doutora médica otorrinolaringologista, a doutora Daniele Sofia. Doutora, muito bom dia. Bom dia, que pena Maura. que caiu num domingo, né? Porque a gente queria ter feito uma ampla cobertura, mas hoje acho que a importância é a mesma, a gente precisa dar muito destaque a isso. Muitos telespectadores querem saber, tontura é doença? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos.
Tontura é um sintoma que pode corresponder a várias doenças e por isso a importância de ontem, que justamente o objetivo da campanha é esclarecer a população que nem toda tontura é uma doença do labirinto. Você pode ter como sintoma a tontura e ser um problema neurológico, cardiovascular, até mesmo uma doença do sangue, uma anemia e também uma doença do labirinto. E dentre as doenças do labirinto, nós temos diversas, dentre elas a labirintite. O que é muito comum chegar no consultório é o paciente dizendo: doutora, eu tenho labirintite. Enquanto que, na verdade, o objetivo do otorrino é descobrir qual é a doença do labirinto, se é que a doença é do labirinto, que está causando a tontura. Então, a gente quer desmistificar essa ideia de labirintite e sim dizer qual é a causa da tontura no paciente para que o tratamento seja individualizado. Eu achei fantástico até que estava, né, uma frase assim, né? Pare de dizer que é labirintite. Pare de dizer que é labirintite. Essa campanha ela começou esse ano pela Sociedade Brasileira de Otorrino e o objetivo é que ela se mantenha. Inclusive, nós queremos aumentar a participação das capitais no próximo ano, fazendo uma campanha realmente em torno de um dia, uma semana, para que as pessoas entendam que não é labirintite. Labirintite é uma doença que pode, de fato, acontecer, é uma doença que a gente considera uma emergência otorrinolaringológica, onde o paciente ele tem uma perda de audição total e súbita em um dos ouvidos, associada a sintoma de tontura de fortíssima intensidade. Então, essa doença, ela realmente existe e pode acontecer, embora tenha uma incidência muito baixa, mas existem outras tonturas que não são labirintites, como as migrâneas, como as VPPBs, as sinetoses e etc. Puxa vida, doutor, e tem uma questão muito séria também ligada à automedicação, né? As pessoas acham que tem labirintite, tomam remédio e vamos que vamos, né? Exatamente, e isso é um problema sério, de saúde pública até, porque existem pacientes que têm tonturas crônicas, fazem uso de forma prolongada de medicações que podem até dificultar o funcionamento do labirinto e teriam um labirinto bom, mas por tomarem uma medicação, digamos, até supressora, levam ao mau funcionamento da estrutura, do órgão. Eu tenho pacientes, por exemplo, que só de suspender a medicação, eles já ficaram melhores da tontura. Puxa vida. Isso é um exemplo e isso acontece, entendeu, Mauro? Então, é importante o paciente procurar o seu diagnóstico e saber realmente qual é a causa. Por exemplo, existem pacientes que têm até problemas de ansiedade, pânico, problemas psicológicos que são a etiologia das tonturas e que não precisariam tomar medicações para o labirinto e sim fazer outros tratamentos, outros tipos de terapias. E é fundamental, né, doutora, que essa pessoa procure o médico e não minta, né? Porque a gente tem visto muita gente que, quando tem a tontura, já atribui a labirintite essa tontura, toma um remédio, só que chega num ponto que não aguenta e acaba indo ao médico. Chega lá, precisa dizer a verdade, né? Exatamente. E, assim, muitos pacientes, eles também exacerbam o sintoma, né? Eu tenho pacientes que não precisariam tomar medicação, mas é uma questão assim, eu habituo a tomar o remédio e se eu tomar o remédio, eu vou ficar pior. Existem alguns tipos de tonturas relacionados até mesmo ao labirinto que ficam boas apenas com exercícios de reabilitação vestibular, que não precisam tomar medicação. E é importante também o paciente estar aberto às possibilidades de diagnósticos e ele entender que até uma anemia pode ser a etiologia, até uma diabetes pode ser a origem, até uma pressão alta pode ser a origem e não ficar condicionado a ter ou a querer ter a labirintite. Doutora, me diz uma coisa, tenho certeza que quem está acompanhando o nosso bate-papo está dizendo, mas Mauro, eu tenho como evitar a tontura, hábitos saudáveis, o que as pessoas podem fazer para tentar se blindar disso tudo? Claro, sim. Algumas doenças, elas são melhoradas com os cuidados diários próprios. Por exemplo, pessoas que têm predisposição à tontura ou pessoas que já têm algum diagnóstico, elas devem evitar o abuso de cafeína, que pode estar no café em excesso, em alguns refrigerantes, em chás. Evitar abuso de doces, porque o excesso de glicose no sangue, ela predispõe a crises de tontura. Evitar o abuso de chocolates, começar a praticar alguma atividade física, porque melhora o metabolismo de uma forma geral. Procurar comer a cada 3 horas para regular os níveis de insulina e de glicose no sangue. Então, essas são maneiras
básicas que ajudam muito na manutenção do equilíbrio diário. Puxa vida, olha aí, gente, quanta dica interessante. Doutora, eu quero lhe dar parabéns, leve, Obrigada. por favor, aí, parabéns a todos que fazem, né, a otorrinolaringologia, essa especialidade tão fantástica, tão importante. E vamos fugir do Dr. Google, né? Porque as pessoas ficam lá, eu estou vendo aqui, é isso mesmo e pronto. E às vezes é até o começo de um resfriado, né, doutor? De uma gripe mais forte. Tem tanta coisa envolvida na tontura, né? Muitos Pode fatores. ser labirintite, mas nem sempre é. Nem sempre é. Não diga labirintite. Não diga labirintite. Doutora, muito obrigado. Parabéns por essa aula que a senhora nos dá na manhã desta segunda-feira. Obrigada. Volte sempre que possível. Obrigada. Gente, agradecendo mais uma vez a participação da doutora Daniela, eu vou para um rápido intervalo e volto já já com outras notícias. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil? Fique sabendo! A construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! A Bia vai ganhar o Marimacia. Mãe, olha o que eu separei pra ela. Apivida faz bem pra você. Poder te acompanhar e estar do seu lado toda vez que precisar. Luz. É tanto amor no coração, que emoção. Luz. É maravilha, sensação, redenção. Luz. Tá todo mundo ligado. Muito bem, 8 horas e 45 minutos. Quero mandar um beijo muito grande ao Alexandre Lino, nosso produtor. Ele que está meio tristinho porque o Cruzeiro não vai tão bem, mas daqui a pouco ele chega com os pitacos do Lino. E sobre futebol, eu também, ó, que o São Paulo 0-0 com o Ceará não querem jogar, mas deixa para lá.
Vamos aqui com as manchetes da Gazeta Web. Este é um bloco, gente, especial de trânsito, porque nós temos várias notícias ligadas ao trânsito. Infelizmente, a primeira é esta aqui, ó. Acidente com motocicleta deixa 2 mortos na rua Belo Horizonte, no bairro do Farol, aqui na nossa capital. As vítimas caíram na calçada e não resistiram. O Instituto de Criminalística e o IML foram acionados ao local. Pelo que me informou Alexandre Lino, uma das vítimas já foi identificada. Vamos aproveitar e passar por outras notícias aqui do portal Gazeta Web, o maior e melhor portal de notícias de Alagoas, mandando um beijo para a Jamile, a editora-chefe do portal, e para toda a equipe. Não vou enumerar aqui todos, mas fica, como dizem os políticos, né, na pessoa da Jamile, eu cumprimento todas as outras. Inclusive o Mão Branca hoje está trabalhando, não está na praia, porque na semana passada o Mão Branca foi visto de sunguinha na praia de Pajuçara, mas ele não era, viu? Como é o nome da sua esposa, Mão? Como é o nome da esposa? Stephanie, não era ele, é uma brincadeira nossa aqui. Vamos em frente aqui. Peritos oficiais e legistas de Alagoas iniciam paralisação de 48 horas. Flagrante em Cruz das Almas, cliente é preso com 4 identidades falsas em estabelecimento. Meu amigo, 4 identidades falsas? Tá vendo como é? Estelionatário forte. E um detalhe, por falar em estelionatário, não está na moda agora, dá licença aqui, gente, só um instantinho. Não está na moda aquelas maquininhas, né, de Pague Fácil, como é o nome? Minizinha. Como? Pague Seguro, não está na moda isso aqui. Diz que teve um cidadão que comprou uma, olha só a criatividade do bandido. Ele comprou uma, fez todo o cadastro em nome dele e ele é garçom. O que acontecia? Você ia no restaurante aí, pedia a conta, na hora de pagar ele tirava a dele do bolso e dava para o cliente. Muito bem, o cara pagava, digitava a senha, tudo normal. Onde é que caiu o crédito? Na conta do garçom e não na conta do estabelecimento. Aí é brincadeira, o povo brasileiro realmente não tem parada. De novo aqui, ainda na página policial, brutalidade, homem é assassinado com várias pedradas no tabuleiro do Martins. De novo aqui a questão da chuvarada que atingiu a nossa capital. O temporal causou desmoronamento de 3 casas em Grota, tudo isso lá no Feitosa, que é a terra natal do Márcio André. Já mostramos aqui o HGE e até o sistema prisional ficou alagado e as visitas foram suspensas por causa, tudo isso mais uma vez por causa da chuva. Vamos fazer o seguinte, vamos exibir então agora uma reportagem sobre o leilão da Polícia Federal. Todos os detalhes a partir de agora. A Superintendência Regional da Polícia Federal em Alagoas realiza o 2º leilão administrativo. São veículos, são equipamentos de ginástica, são computadores, enfim, uma gama de artigos que estão aí no tipo de leilão que é pela melhor oferta. Mas para falar mais sobre esse leilão e trazer todas as informações e orientações, Anselmo Martins, que é o presidente da Comissão Nacional de Leilões da Polícia Federal. Como é que está essa 2ª edição desse leilão administrativo aqui em Maceió, Anselmo? Bom dia a todos, bom dia Alagoas. Estamos aqui no 2º leilão no estado e a intenção da gente é justamente reaparelhar a Polícia Federal para poder atender melhor a nossa comunidade. Esse leilão específico, o 2º, nós estamos com vários veículos, vários materiais de informática, mobiliário, material de academia, material de ginástica, algumas sucatas, né, disponibilizando para a população. São bens que não atendem mais a instituição, mas ainda tem muita serventia para o público comum, uma vez que nós precisamos de bens com baixo custo de manutenção e que possa ser utilizado de pronto emprego. Então, nessa edição, nós estamos com esses bens justamente para poder limpar e poder renovar a nossa frota, renovar nossos equipamentos de trabalho. Iniciativa aí realmente para os investimentos, para reaparelhamento da Polícia Federal, novos equipamentos, viaturas. São 23 lotes de veículos e outros materiais colocados à disposição aí da comunidade.
teremos a segunda e a terça-feira de visita aberta ao público, né? Aqui nesse mesmo local, né? Na superintendência aqui na Ananias. Segunda e terça-feira, visitação das 8h30 da manhã até as 17 horas. E o leilão ocorrerá na quarta-feira, dia 25, na Universidade Federal de Alagoas. Lá no auditório da reitoria da UFAL, no campus AC Simões, no Tabuleiro dos Martins. Agora, falando desses veículos, de outros materiais, como é que se dará o procedimento em termos de valor de cada um desses equipamentos, desses veículos? Como é? É a melhor oferta? Sim, é a melhor oferta. Os lances, cada bem vai ter um lance inicial. Daí para frente é o interessado que vai definir aonde nós vamos parar. Tem carros seminovos ainda em condições de uso, muita coisa boa aqui ainda. Sim, a maioria deles tem condição de voltar a circular. É claro, com um pequeno investimento, coisa que nós não podemos mais fazer porque já gastamos o suficiente enquanto frota com esses veículos, né, com esses bens. E nós precisamos de bens, né, principalmente veículos de pronto emprego. Né, seria muito difícil para a polícia ter que parar no meio de uma operação por conta de um defeito mecânico. Beleza, olha, um leilão como esse todos sabemos, há melhor oferta, os preços ficam muito aquém dos preços de mercado. E muitos desses automóveis, por exemplo, ainda estão em excelentes condições de uso. Aqui da sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao nosso querido Fernando Palmeira. E ainda falando sobre trânsito, transporte, o Detran realiza daqui a pouquinho uma audiência para discutir os critérios para a regularização dos veículos que fazem o serviço de transporte escolar em Alagoas. O evento começa às 9 horas na sede do Detran. Tá aí. E um detalhe importante, né? Nós exibimos aqui na TV Mar uma matéria muito legal, fazendo um raio-x do transporte escolar no estado. E, infelizmente, nós ainda não temos o que comemorar. Mas, felizmente, a partir da nossa reportagem, houve uma iniciativa do Detran, que amanhã estará aqui o presidente do Detran para falar dessa audiência e de outras ações ligadas ao transporte escolar. A gente lembra da tragédia que houve lá em Arapiraca, naquela região ali de Arapiraca, envolvendo 2 ônibus do programa Caminho da Escola. Infelizmente, foi isso o que aconteceu. Eu quero colocar agora, antes de voltar a falar aqui de transporte e tudo mais, a imagem do dia. Até quero agradecer ao nosso telespectador, o Marco Aurélio, que lembra a todos nós que ontem, dia 22 de abril, foi o dia do descobrimento do Brasil. E aí nós estamos colocando aqui esta imagem que simboliza, vamos dizer assim, a descoberta do Brasil, quando os portugueses encontraram os índios. E depois a história do Brasil, aí cada um é que sabe. Será que aqui já tinha, neste momento da história, né, do então Brasil que surgia, vamos dizer assim, será que o Márcio Andrei estava desse lado ou desse? A família Andrei. Pode ser que tenha origem, né, aqui, entre os Tupinambás, os Cariri-Chocó, não é isso? Muita coisa. Pirauã, não. Tinha o Tupi, né? Grande... Não, aí não. Tupi-Guarani, todos esses que até hoje estão aí, felizmente, sofreram demais. Agora, Yanomami, tinha aqui, esse aqui, por exemplo, será que esse aqui era um parente do Márcio Andrei? Muito legal. Marco Aurélio, um beijo no seu coração, muito obrigado pela audiência. Continue mandando a sua sugestão, a sua crítica, mas continue com a gente. Vamos continuar aqui, tem muita notícia para você ligada ao transporte. E olha só, gente, a linha de ônibus Forene Ponta Verde, que passava pela rodoviária e pelo centro, deixou de circular. E essa, segundo aí a SMTT, né, não havia demanda. Será, gente, que não tinha a demanda do Forene para Ponta Verde? Acho estranho, mas aí, segundo a SMTT, outras linhas vão receber os passageiros que utilizavam
essa Forene Ponta Verde, o ônibus da Forene Ponta Verde. Temos Citamob? Vamos para o Citamob, aproveitando esse bloco especial de transporte. Então, o tablet aqui, porque é o seguinte, vou explicar para você que está em casa. Tudo depende de habilitar o tablet. Aí você clica aqui, espelha, 10. Está carregando, está carregando. Vamos lá para o Citamob, na manhã desta segunda-feira. Tá processo lento, Lentium. Na minha época tinha o Pentium, né? E depois tinha o Lentium. Você lembra do Lentium? Não. Tinha o Lentium. Agora carregou. Vamos lá escolher aqui Maceió, nossa querida capital, no início desta semana que antecede, já tem gente pensando no dia 1º de maio, dia do trabalho que vai ser feriado. É isso aí. Citamob é uma parceria da SMTT, TV Mar, Organização Arnon de Mello, com este aplicativo especial para você que é usuário do transporte público. Muito bem, parte baixa da capital, Praça Lucena Maranhão até o mercado, muito bom, tudo livre, tudo verde, 10 minutinhos no trajeto. Vamos ver outro ponto da nossa capital. O nosso querido Benedito Bentes Centro. Também surpresa para nós, pelo horário, né? 8 horas e 56 minutos. Você que está agora partindo do terminal Benedito Bentes com destino ao centro, pela via expressa, 1 hora e 15 minutos. É um tempo bom para uma segunda-feira, agora que são 8 horas e 57 minutos. Vamos para outro ponto, vamos no sentido oposto. Do centro para o Benedito Bentes, aí piorou um pouco, né? Tudo amarelo, desde a saída no centro da capital até a chegada ao terminal do Benedito Bentes, 1 hora e 2 minutos. Vamos ver mais. Ponta Verde, Lucena Maranhão. Na saída da Ponta Verde já complicado, né? Já na orla da nossa cidade, depois melhora bastante, piora um trechinho ali entre a Coronel Paranhos e a Frane Lages, você vê aqui, ó, 8 minutinhos, está até em vermelho, que é um trecho pequeno, mas bem complicado. Veja como cai a velocidade média, caiu bastante, ó, de 23 para 16 km por hora. Depois fica tudo livre até a Praça Lucena Maranhão. Tempo total, neste momento, 37 minutos. Muito bem, vamos ver então uma reportagem agora sobre o fardamento da Sinteal. Será que é boa ou má notícia? Vamos ver na tela com o Fernando Palmeira. A Constituição da República Federativa do Brasil, a lei maior do nosso país, a nossa Carta Magna, determina que o ensino público deve ser gratuito em todo o país e em todos os níveis. Mas aqui em Maceió parece-me que a legislação máxima do país não tem validade. Estão cobrando por fardamento em escolas públicas no município de Maceió. E é por isso que nós estamos aqui no Sinteal, porque uma denúncia chegou de uma mãe de aluno e o Sinteal já está tomando as devidas providências para resolver definitivamente esse problema que não pode acontecer por hipótese alguma. Estou aqui com Célia Capistrano, ela que é uma das dirigentes do Sinteal e nos fala sobre as providências para evitar esse tipo de abuso e de criminalidade. Bom dia aos telespectadores, bom dia aos pais, né, e mães dos alunos da escola pública, e especialmente da escola pública municipal. Lamentavelmente, ontem nós recebemos essa denúncia de que 2 escolas, a Escola Pio X e a Escola Haroldo da Costa, estão cobrando por um fardamento, e como se não bastasse, além de cometer a inconstitucionalidade, a ilegalidade de cobrar pela farda, ainda estão impedindo que os alunos entrem para ter acesso ao ensino. Ora, se a gente colocar na balança, o que é mais importante? O que é importante é garantir que o aluno tenha lá, né, o conhecimento, que ele vai aprender na escola, que ele vai obter as informações necessárias para o seu crescimento, para a sua aprendizagem. Nesse momento, o que é que está acontecendo? Uma inversão de valores.
E ademais, é inconstitucional, é ilegal, é imoral você impedir que um aluno vá deixar de assistir aula porque está sem o fardamento. Mesmo que a prefeitura tenha cumprido o papel, que a obrigação é da prefeitura, através da CEMED, fornecer, né, o kit escolar, que é a farda, a mochila e o material escolar, fornecer para os alunos gratuitamente. E, além disso, mesmo que a CEMED ofereça esse material, a gente não pode, as escolas têm que saber que não pode impedir que o aluno assista a aula sem o fardamento. Tem que ir disciplinando, o fardamento é importante e para a organização, para disciplinar, para a beleza, mas o que importa nesse momento é a aprendizagem do aluno. Isso é uma atitude que nós repudiamos, entramos em contato com a prefeitura diz, não é orientação da CEMED, e aí eu não sei de quem é a orientação, é preciso saber, essa orientação é totalmente distorcida, ou não é orientação, as pessoas fizeram, mas as pessoas precisam saber, os pais e as mães precisam exigir da escola o direito que o filho tem de assistir aula, independente de estar de farda ou não. E a farda não é para ser comercializada, é para ser oferecida, para ser distribuída pela própria administração municipal. Nós procuramos aqui a Secretaria Municipal de Educação algo para esclarecer sobre essa denúncia. A CEMED se manifesta através de nota que encaminhou, inclusive, as escolas reforçando a posição contrária aos procedimentos denunciados. A nota diz o seguinte: a CEMED, Secretaria Municipal de Educação, ressalta que a distribuição de fardamento é gratuita nas escolas públicas municipais de Maceió e que nenhum diretor está autorizado a comercializá-los ou impedir o acesso dos estudantes às escolas. Processo de licitação para aquisição de fardamento e material escolar está em sua etapa final e, tão logo seja concluído, os uniformes serão distribuídos em todas as escolas da rede pública municipal. Essa é a nota da CEMED. Aqui, da Secretaria Municipal de Educação, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnoldo de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, como disse a entrevistada, né, não pode impedir que este aluno acompanhe as aulas. E pior ainda é cobrar pelo fardamento que é dado, fornecido pela Prefeitura de Maceió. Nós ouvimos aí o outro lado da moeda com o nosso querido Fernando Palmeira. E querido também ao Videlan Araújo, que volta agora ao vivo de outro ponto da nossa capital. É com você, Videlan. Pois é, Mauro, estamos de volta assim aqui na programação do TV Mar News. Estamos no bairro Jacarecica, na rua Professora Noêmia Gama. Ontem a água realmente passou por aqui com toda a força, né? Nós já mostramos imagens do local, mas no dia seguinte ainda dá para perceber os estragos, né? Ainda há muita água acumulada no final da rua e o que deixa os moradores naquele clima, né? De muita expectativa, pedindo também a presença até das autoridades, porque todo mundo sabe que a água parada nesse período também acaba gerando aquela propagação de vírus e que muitas pessoas aqui, idosas, moram nessa rua, na questão de gripe e outras situações. O Vanderlan está por aqui, ele foi o ator principal daquela imagem que o Chico mostrou do peixe que ele pegou aqui. Vanderlan, vem para cá, rapidinho. É pedir a sensibilidade da prefeitura, do governo, até para poder resolver essa questão aqui nessa rua, né, que é muito complicada. Realmente é justamente isso que nós estamos precisando, que órgãos competentes da prefeitura venham nos dar apoio para que consiga remover essa água, porque essa água aqui, ela não tem escoamento, a água está empoçada, ela tem canto que está dando 70 centímetros de altura, tem canto com 30 centímetros. Então, o que é que acontece? Ela está muito acumulada, essa água. Isso, vem cobras, tem sapos, tem peixe ali dentro. Nós pegamos peixe aqui ontem, aqui nadando aqui, da cheia que desceu. Quer dizer, é um berço, é uma maternidade de insetos, de doença. Então, assim, a gente corre o risco de pegar uma lectospirose, pegar uma hepatite, coisas dessa natureza, né? Até porque não tem outro meio para que a gente não passe, tem que passar por dentro da água. A água está dando no meio da perna. Então, o que a gente pode fazer? A gente está pedindo que as autoridades competentes venham
nos dá um apoio, venha ver essa situação aqui nossa, porque na verdade a gente está esquecido aqui, né? A gente está adormecido nessa situação. Você mora no final da rua, né? Aqui no final da rua, já aqui no finalzinho da rua. Perdeu tudo na sua casa? A minha casa a gente perdeu todo o móvel, né? Na verdade a gente vem, hoje eu não trabalhei, pedi permissão na empresa para que eu viesse em casa, recolher os móveis que estão perdidos para botar no lixo e colocar fogo, porque não tem como a gente aproveitar a cama, guardar roupa, rack, coisa dessa natureza, a gente perdeu tudo. Já perdeu mais de uma vez as coisas? Essa é a segunda vez. A outra vez que a gente perdeu não foi tanto, né? Agora dessa vez foi bem maior o prejuízo. Mas explica uma coisa, como é que você vai fazer para poder repor os móveis na sua casa? É uma pergunta interessante, né? É uma pergunta interessante porque é interessante essa pergunta. Eu, graças a Deus, estou trabalhando, sou assalariado. O salário que a gente está recebendo, a gente gasta com um filho nosso que fez uma cirurgia de coração. Pegou uma bactéria na válvula do coração e essa cirurgia hoje, meu filho só está com 22% do coração e é necessário fazer um transplante de coração. A gente tem exames caros para ser feito, é tudo particular. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo apoio que a empresa nos dá, que está nos deixando a gente trabalhar. E para ser sincero para vocês, móveis vai ser meio difícil para comprar agora. Entendeu? A gente vai ter primeiro cuidar da saúde do filho, para depois as outras coisas a gente vir batalhar futuramente, não sei quando, mas conseguir. Vanderlan, viu o nome dele, viu, Mauro? Parece com o meu nome e está aparentemente assim com muita força para poder recuperar um pouco do que perdeu. Mauro, nós estávamos até nos programando para ir até a casa dele, mas o detalhe é o seguinte, que não passa, não tem, a água não deixa, para que a gente pudesse cruzar até o final e mostrar um pouco dessa realidade. Vanderlan, explica pra gente como é que você faz aí para ir para casa todo dia. Tem que cruzar essa água? Não, a gente tem que passar por dentro dela, não tem outra opção, não tem outra sugestão, tem que passar por dentro, correndo o risco de pegar a doença. Ser contaminado por qualquer tipo de situação aí é essa situação. Agora há pouco você estava limpando ali um lado. A gente já trouxe um tonel para recolher lixo, para não deixar lixo acumulado na rua, mas outro pessoal, quer dizer, a gente sempre procura fazer se empenhar um pouquinho para que venha melhorar para todos nós. Inclusive o Correio deixou as cartas aqui, gente, vocês estão vendo, porque não tem possibilidade de entregar lá para ninguém, então a vizinha deixou aqui e pediu que eu fizesse entrega de casa em casa para que cada um receba as suas correspondências. Dificuldade, viu, Mauro? Dificuldade, bronca pesada para o pessoal que mora aqui em Jacarecica, pedir para que as autoridades, né, o pessoal possa vir resolver essa pendência. Aí a pergunta que fica, como vai resolver? Primeiro passo, resolver pelo menos essa situação do acesso. Eu acho que isso é a prioridade, resolver a questão do acesso aqui no local, até porque com o nível de água de ontem, agora, claro, o rio secou, mas ficou empoçado ali nessa parte que é considerada mais baixa, né, nessa rua. Então, naturalmente, os moradores que moram no final dessa rua, esses carros que você encontra aqui do lado esquerdo, já são carros de moradores que não podem cruzar até o outro ponto e acaba deixando o carro aqui para poder ir fazer o trajeto a pé, cruzando muitas vezes, passando por dentro d'água nessa situação. Então são coisas como essa que nós estamos mostrando aqui no dia seguinte a tudo o que aconteceu no final de semana com as fortes chuvas em Maceió, principalmente de sábado e ontem pela manhã. E esse ponto que nós estamos mostrando agora, nós vamos mostrar também a senhora o que é que a pessoa passa para poder fazer. Olha aí, aquela senhora vai cruzar, vai tentar pegar pelo cantinho, para evitar aquela água toda, porque se passar pelo meio, realmente a situação é complicada. Olha aí, ó. Já tirou a sandália, né? Tirou a sandália e está indo pelo cantinho ali, para evitar. Ali já passa por dentro d'água, né, ali, né? Ela tem uma calçada, ela vai sobre a calçada, chega ali, ela desce e vai por dentro da água. E não tem como passar que não seja por dentro da água. A única solução é essa. Vamos esperar aqui rapidinho para que a gente possa ver um pouco do drama que é por os moradores passarem por esse local na manhã dessa segunda-feira, depois da chuva, né? O rio subiu, passou exatamente por essa rua, pegando a professora Noêmia Gama, e aí é claro que nessa situação toda, moradores perderam as coisas, o clima aqui hoje é de muita limpeza na manhã dessa segunda-feira aqui em Jacarecica, olha aí, ó. Já desceu por dentro d'água, né? Tem que cruzar realmente por dentro d'água. É um nível realmente de profundidade que não dá para um carro pequeno cruzar, é um risco. Um carro pequeno cruzar, está dando no joelho daquela senhora, né? A água. Nós estamos mostrando em primeira mão, né? Com exclusividade aqui na programação da TV Mar Canal 25, esse dia seguinte, o drama vivido pelos moradores aqui da rua Noêmia Gama, em Jacarecica, mostrando toda essa dificuldade que os moradores têm para poder ir para casa, né? Finalzinho da rua, nós estamos mostrando aqui. Vanderlan, quer deixar seu apelo, aproveitar o nosso espaço para deixar seu apelo, que inclusive você foi o cara que pegou o peixe, né? Quantos peixes no total deu para pegar aqui? A gente conseguiu capturar ainda 3 tilápia, né? Fora que o pessoal pegaram no meio da rua descendo, a gente conseguiu 3 tilápia. Está guardadinho em casa ou já comeu? Não, está guardado em casa, inclusive nessa poça de água aí tem bastante ainda, a gente está esperando só que o nível baixe,
mas tem bastante tilápia. Você falava pra gente que existe criatórios por aqui, né? É acima, né? Acima do rio, lá para a parte alta. Acredito eu que deve ter estourado algum criatório e elas ter descido, porque tem bastante. O rio está muito assoreado, não tem como suportar todas as chuvas que está descendo as águas da parte alta. E até porque também essa obra aqui, no início da descida aqui, que eles levantaram muito a cabeceira da pista, para a passagem de água ela está muito danificada, ela não consegue suportar toda a água que desce. Está praticamente uma barreira, né? Está uma barragem. Fizeram um paredão e a água não tem escoamento. Ela passou por cima da calçada, passou por cima do muro do rapaz. E a boca de lobo que fizeram lá, a galeria, ela não suporta toda a água que está, muita água, o volume de água é muito grande. Muito bem. Olha, Mauro, conversamos então com o morador, o Vanderlan Bezerra, ele que mora aqui nessa região, finalzinho da rua. Já passamos ali na praia, já deu para perceber que o nível da água do rio já baixou. Na ponte também, agora tem muita coisa que está ainda precisando realmente de atenção, principalmente nessa questão dos moradores. Muitos moradores, quando nós entrávamos nessa rua aqui, já colocaram os móveis para o lado de fora, ou seja, os móveis ficarão inutilizáveis. A mesma coisa acontece com o rapaz que vai ter que se desfazer de guarda-roupa, de cama, nesse dia seguinte, depois de tudo que aconteceu ontem, com tragédia que nós registramos aqui na programação da TV Mar. Ao lado do Chico Nogueira, na manhã desta segunda-feira, eu volto com você nos estúdios, desejando um ótimo abraço e até amanhã, Mauro. Parabéns, Videlan, muito obrigado, obrigado mesmo. Tenho certeza que essa prestação de serviço é fundamental e a gente se orgulha de poder mostrar na telinha da TV Mar essa prestação de serviço. Parabéns ao Videlan, ao Chico Nogueira, e agradeço aí o nosso entrevistado. Mas vamos saber mais detalhes dessa chuvarada com a Polane Santos, está chegando agora. Polane, muito bom dia. Bom dia. Você já tinha também alertado. Pois é. A gente... Uma coisa é ouvir o alerta, né? A outra é ver a realidade. Bom dia mais uma vez. Pois é, bom dia. É a realidade. A gente, infelizmente, vai continuar vendo. A previsão que a gente tem para essa quadra chuvosa realmente é de chuva. E se a gente continuar com a cidade, a região metropolitana, da forma que está, a gente, infelizmente, também vai ver episódios como que a gente tem visto se repetir. O que é que a gente tem, Mauro? De apurado, o que é que a gente tem? Olha, 3 casas desabaram lá na Grota do Estrondo, no bairro do Feitosa. Além disso, parte da pista que liga até o município de Pilar, também uma parte da pista que dá acesso à cidade, ela desabou também por conta dessas chuvas. Ao todo, choveu 135,4 milímetros aqui na capital, ou seja, em praticamente um dia, em um final de semana, né? Choveu 135 centímetros. Além disso, olha, houve deslizamento de terra em Bebedouro, na Xanda Jaqueira e Benedito Bentes. 2 imóveis desabaram, sendo um no conjunto Frei Damião e outro na Grota da Moenda. Também um trecho da Avenida Pierre Chalita ficou interditado, salvo engano, ainda está interditado até então, por conta da chuva. O riacho transbordou, como a gente viu acompanhar aí, além do que aconteceu lá em Jacarecica. Então, vários bairros aqui de Maceió sofreram com alagamentos, com deslizamentos de terra, desabamentos de imóveis, enfim. É a cidade, o que a gente vê de panorama que geralmente acontece quando, de fato, o tempo aqui realmente fecha. Qualquer informação, gente, que eu acho que é bom a gente passar também, fazer esse trabalho de serviço, aciona a Defesa Civil. É o 0800 030 6205 ou o 3315 1437. Além da Defesa Civil, você também pode acionar o Corpo de Bombeiros através do 190. 190. Então, fica aí a dica para você, caso vocês de repente até tenham algum imóvel que você está achando que o imóvel não está seguro, aciona a Defesa Civil para que eles possam pelo menos ir lá fazer uma vistoria e dar uma segurança melhor para você. Agora vamos de previsão do tempo para ver o que é que vai acontecer para hoje e para os próximos dias. O Vinícius também está aqui, né, com a gente. Exatamente. Da semana. Pois é, para a previsão do tempo, Mauro, o que é que a gente traz? Eu queria que o Josiel colocasse a imagem aqui para a gente ter uma noção do que é que está acontecendo no nosso país. A gente tem uma frente fria atuando fortemente lá na região sul, levando muita chuva, principalmente na região oeste, lá do Rio Grande do Sul. A gente percebe aqui para a gente, né, que a ZECIT, a Zona de Convergência Intertropical, ela subiu um pouco,
ou seja, é menos uma ferramenta para trazer chuva aqui para a região do norte e do nordeste e também aqui para a região do nordeste e norte também. Mas o que foi que provocou essa chuva, na realidade? Foi a atuação de um cavado que se formou e trouxe bastante chuva, principalmente para os estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. O cavado hoje começou a perder força, essa é a boa notícia, então, depois dessa chuvarada toda, o cavado começou a perder força, mas a probabilidade é que amanhã o tempo comece a fechar um pouco mais do que hoje, e aí a partir de quarta-feira a gente vai ter novamente uma instabilidade de fraca a moderada, podendo se estender para o restante da semana, como a gente vem vendo, que se configura geralmente assim, Mauro. Então, a previsão para hoje, a gente vai ter um tempo mais seco do que os últimos 2 dias que a gente viu, mas a gente ainda pode ter a possibilidade de uma pancada de chuva, de uma chuva rápida e passageira em alguns pontos isolados aqui da nossa cidade, principalmente da região metropolitana, mas vale o alerta. A partir de amanhã, o tempo fica um pouco mais... fecha um pouco mais e já a partir de quarta-feira a instabilidade volta a tomar conta. Então, é necessário que a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a população estejam em alerta, principalmente porque os solos estão encharcados. E aí, depois de toda essa chuva, qualquer chuvinha que venha a cair, infelizmente, a gente pode voltar a ver aí esses transtornos que vêm acontecendo. Agora, a gente tem mais informações, inclusive, com o Vinícius Pinho, que está com a gente ao vivo também, via Skype. Ele vai poder também passar esse panorama para a gente. Muito bom dia, Vinícius, tudo bem? Vinícius que está ao vivo. Vinícius, muito bom dia para você. Não sei se você ouviu aí a Porlane. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Bom dia, Porlane. Tudo bom? Tudo bem. Vinícius, eu queria saber, acho que é uma pergunta, né, Porlane, que todo mundo se faz, acho que vocês também se fazem. Essa chuva toda, claro que já havia a previsão, né, Porlane, dessa chuva. Chegou a surpreender até mesmo vocês aí da SEMAR, Vinícius? Então, nós emitimos o primeiro aviso, o primeiro alerta meteorológico na manhã do sábado. Um alerta de chuva intensa, principalmente na metade leste do estado, litoral e zona da mata. E realmente essa chuva... Oi, estamos ouvindo, estamos te ouvindo. Pode continuar, por favor. Então, essa chuva acabou se confirmando, ela acabou chegando principalmente na madrugada, de sábado para domingo, um volume muito elevado. Choveu aqui na região metropolitana da noite do sábado até a noite de ontem, em alguns pontos, por exemplo, alguns pontos de Maceió, na parte alta da cidade, cerca de 170 milímetros. Em Cruz das Almas choveu cerca de 135, em Tabuleiros 163 milímetros. Isso é uma chuva muito intensa, muito significativa. É praticamente o acumulado do mês inteiro, do mês de abril, para a nossa região em uma noite. Então, o impacto dessa chuva foi muito grande. Puxa, a gente viu, Vinícius, que o riacho de lá de Jacarecica transbordou. Houve alguns rios também que correu esse risco de transbordo. Vocês estão fazendo esse acompanhamento para evitar maiores transtornos? Sim, a sala de alerta é responsável pelo monitoramento de todas as bacias hidrográficas aqui do estado de Alagoas. A única que apresentou um risco de transbordamento foi na região do Rio Mundaú, no município de Rio Largo, que chegou a 1 metro da cota de transbordamento. Ou seja, se continuasse chovendo por mais algumas horas, o rio subiria mais 1 metro e iria transbordar. Mas, felizmente, isso não aconteceu e a gente estava monitorando essa situação, mas deu tudo certo, o rio não transbordou e já começa a diminuir o nível dele. Puxa vida, né? Ele dizendo do rio lá em Rio Lago, da situação toda, mas felizmente diminuiu a tempo, né? Diminuiu a tempo. Mas como é que está a configuração, então, para os próximos dias? É esse mesmo, a partir de quarta-feira a gente já pode esperar novamente que a instabilidade tome conta aqui do nosso estado? Então, a partir de quarta-feira, principalmente, na quarta-feira tem a previsão de um pouco mais de chuva em toda a faixa litorânea do estado. E como o solo está muito saturado aqui na nossa região, qualquer chuva que venha a ocorrer a partir de agora, ela pode ser problemática, principalmente em relação a deslizamentos de terra aqui na nossa região.
Claro, os rios eles vão escoar, até quarta-feira o nível deve normalizar dos principais rios, então não é uma preocupação tão grande assim. A nossa preocupação maior hoje é em relação a áreas de risco de deslizamento. Exatamente. Vinícius, só para a gente encerrar, né, Mauro? Dando um panorama, pelo que a gente viu acontecer esse final de semana, como é que está o nosso estado e a região metropolitana para aguentar as chuvas que devem chegar daqui para o final dessa quadra chuvosa? Então, o sistema de alerta, ele está funcionando a contento. A sala de alerta está monitorando as bacias hidrográficas do estado, porém Maceió é uma cidade... A gente perdeu a conexão com o Vinícius, mas acho que o resumo da ópera está feito, né? Muito obrigado ao Vinícius Pinho, meteorologista, que tem feito esse trabalho tão importante. Às vezes a gente não tem, né, Polani, a exata noção da importância do tamanho de um profissional como é o Vinícius Pinho. E eles têm feito um trabalho importantíssimo e a gente, felizmente, pode contar com a participação dele aqui no TV Mar News. Pois é aquele trabalho que é o principal trabalho, na realidade, é o trabalho de prevenção, exatamente para evitar que a gente veja vítimas maiores, né, em desastres como a gente presenciou em 2010 e, enfim, e ano passado também. É verdade. E ele disse uma coisa que realmente parece que é a mão de Deus, né? Se tivesse subido mais 1 metro lá em Rio Lago, tinha sido, olha, graças a Deus que não aconteceu. Polani, muito obrigado. Excelente semana para você, para sua família. E a gente volta a se encontrar amanhã, né? Amanhã, sem dúvida. Amanhã. Agora, vamos chamar ele? Vamos. O Alexandre Lino está... Os pitaquinhos dele, porque eu estou falando pitaquinho porque o Cruzeiro, parece que o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Ficou ele triste, vai explicar. Ele está triste. Obrigado, Polani. Alexandre Lino, o mais belo comentarista da TV brasileira e o mais bem vestido. Hoje, vejam vocês os detalhes. Só um botão desse, na Europa, 10 euros. O botão. Vamos falar do tecido. Lino, e aí? Campeonato Brasileiro com tudo, os alagoanos não foram bem, mas quem fala de esporte com muita propriedade é você, não sou eu. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Obrigado mais uma vez pela deferência estilística. Exatamente. A gente tenta vir bonitinho, né? Para a mamãe ficar feliz. Seguinte, 2 pontos. Final de semana péssimo. Final de semana para esquecer para o futebol alagoano. De todos os clubes alagoanos que entraram em campo, apenas um conseguiu arrancar um empate. O resto foi derrota, derrota e derrota. Mas daqui a pouquinho a gente se aprofunda no futebol alagoano. Rapidinho, Mauro, passa só pela Champions. Pois não. Champions é o maior campeonato do mundo. E Champions é uma vitrine para a Copa do Mundo. A gente tem os principais craques do futebol mundial estão na Champions. E nas semifinais a gente vai ter alguns desses nomes aqui que vão estar na Copa do Mundo. Lewandowski, Salah, Cristiano Ronaldo, o Robozão e o nosso goleirão Alisson, goleiro da Roma. Está aí, ó, o cenário. Tem 48 jogadores nesses 4 times que estarão confirmados na Copa do Mundo deste ano, que acontecerá na Rússia. Real, Bayern, Liverpool e Roma. Olha aí, 16 jogadores aqui nesse cenário. Olha o goleirão da Costa Rica. Sim. Navas, Varane pela França. Sérgio Ramos, da Espanha, Boateng, Alemanha, Ramos, Alemanha, Neuer, Alemanha. Ou seja, Carvajal pela Espanha, o nosso Marcelo, melhor lateral esquerdo do mundo. Ou seja, grandiosos craques jogando nesses clubes e que estarão na Copa do Mundo. Vamos subir mais um pouquinho para mostrar também elencos de Roma e de Liverpool. Olha, o Cristiano Ronaldo, Isco, Lewandowski. É muita gente boa, é muito bom futebol. Olha aí o cenário, Liverpool e Roma, os craques. A Roma, que tem o menor número de craques, que estão já praticamente certos na Copa do Mundo. Entre eles, vale a gente destacar o goleiro da seleção brasileira, o Alisson. Por que não tem tanto jogador da Roma
porque a Itália não vai para a Copa. E aí a gente tem... Para aqui, só esse trio aqui, provavelmente será o trio da Copa. Isso, cada um em sua seleção, porque os três, além de muito brilho, muito futebol, também trazem muitos gols. Melhor ataque do futebol inglês, Mané, Salah e Firmino, com destaque para a mistura de Brasil com Egito, Firmino e Salah, jogando o fino da bola. Sem dúvida. Muito legal. Então, essa curiosidade vale para a gente ver como é que a Champions pesa no futebol mundial. Vale muito. E eu estou com muitas expectativas, porque Firmino é alagoano, Firmino é regatiano. Então, Firmino deve ser, tem tudo para ser o craque da Copa. Vale a gente chamar a atenção que o Neymar, a grande expectativa de gols da seleção brasileira, está se recuperando. E aí a gente não sabe se daqui para maio está chegando, o Neymar vai estar 100%. E aí vamos esperar para ver como é que será a preparação. Os campeonatos da Europa estão na fase final, estão terminando. Então, ele já não vai ter grandes partidas para colocar os treinamentos. E aí a gente vai aguardar para saber como Neymar vai vir para a Copa. Para a Copa ele vai. Agora, eu estou apostando as minhas fichas, não os meus pitacos, que têm dado muito errado. Estou apostando minhas fichas no craque Firmino. Rapidinho, Mauro, para a gente encerrar, tem a classificação. Vamos Série lá. A, olha aí, Corinthians, Atlético Paranaense, Flamengo e Vasco. E vamos lá para baixo, Olha aí, olha aqui, Chape, o Cruzeirão cabuloso, nenhum ponto. 18ª colocação, Sport, que joga hoje, pode deixar o Cruzeiro ainda pior. E o Paraná Clube, que levou uma sambada do líder Corinthians, depois de 10 anos sem jogar a Série B, primeiro jogo frente à sua torcida e decepção total para a torcida paranista. Esse é o cenário da Série A. No Canal Esportes a gente se aprofunda um pouquinho mais. Quero mostrar agora a Série B rapidinho. Aí, Série D, que nós tivemos 3 alagoanos entrando em campo. Sobe aqui. Pode subir um pouco. Sobe. Vamos lá. Aqui é o Oral Talk. Vamos lá, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Aí. Parou. Sergipe e Asa foi o jogo de sábado. O Asa até jogou muito bem, mas ficou no 0-0. Lamentável só o quebra-pau lá, né? Que a gente não pode deixar de falar, infelizmente. A gente tem que, mais uma vez, destacar a questão. Terrível. Aqui tem a questão das organizadas, das histórias de lado A, lado B. A torcida do Sergipe é aliada da torcida do CRB, que é aliada da torcida do Náutico. A torcida do Asa é aliada da torcida do Confiança, que é aliada da torcida do Santa Cruz. E aí a gente já sabe como é que termina, principalmente esse confronto sempre entre Santa Cruz e CRB. E aí, aqui... Subindo aí o nosso querido Oral Talk. Lino, você falou Santa Cruz e CRB, mas foi Sergipe e Asa, sim. Esses travestidos... Volta só um pouquinho para a gente mostrar o município. Travestidos de torcedores fazem de conta que são jogadores. O Muricy perdeu para o Flamengo de Arco Verde e o Santa Rita, jogando em casa contra o Itabaiana, também amargou derrota. Mais uma derrota para o futebol alagoano. Futebol alagoano que começou perdendo na sexta-feira com derrota do CSA de virada para o São Bento e no sábado derrota também, desta vez o CRB perdendo para o Vila Nova, jogando aqui no Trapichão. E a gente vai entrar com todos esses detalhes desses partidos nos jogos no próximo Canal Esporte hoje, às 11h30, Mauro. Maravilha. Gente, quero agradecer demais a sua companhia, desejar uma excelente semana para todos vocês e lembrá-los, amanhã a partir das 8 horas tem mais uma edição do TV News. Vamos lá? Vamos lá? Aquele abraço e sobe a letrinha. Tchau para vocês, boa semana.